Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Fator Cristão. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus. Faça aí a tua inscrição no canal, compartilhe o link deste vídeo, deixe a tua curtida aí, faça um comentário para que nós possamos melhorar o canal para você. E vamos continuar então a nossa série de estudos aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Na semana passada nós estudamos aqui um pouco do que o apóstolo Paulo nos ensina, e onde ele nos ensinou então que quando a fé ela se sobrepõe como uma atividade humana, como algo que vem do ser humano, ela perde o seu conteúdo divino e fica sujeita à corruptibilidade das coisas terrenas. Nós aprendemos também que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O arrependimento não é algo que vem de nós, não é algo que nós tomamos a iniciativa por nós mesmos, mas é algo que vem de Deus, e é pela bondade de Deus que nós buscamos o arrependimento. E nós vimos também que nós não podemos criar ou validar um relacionamento com o nosso status de religiosidade, porque nós criaríamos um relacionamento fingido, um relacionamento hipócrita com Deus, apoiado em leis e preceitos criados por homens. E hoje nós vamos prosseguir com o estudo em Romanos capítulo 2, e hoje nos versículos de 5 a 11. E se você ainda não pegou a sua Bíblia, pause este vídeo, pegue a sua Bíblia e venha nos acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus. Romanos 2, versículos de 5 a 11, diz assim a Palavra de Deus: Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Que o Senhor acrescente aí a leitura da sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo aqui nos ensina no versículo 6, ele não nega de maneira nenhuma os ensinos sobre a salvação pela graça por meio da fé, porque ele diz aqui que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E o que ele indica aqui é que as obras são uma manifestação externa de uma confiança, de uma entrega interior. É uma atividade exterior que revela a convicção interior. Ou seja, por você crer em Deus, pela fé que você tem em Deus, é que praticamos as obras, as boas obras. Ou seja, é a fé que se revela nas obras. Não são as obras que nos conduzem à salvação, não são as obras que nos conduzem aí à vida eterna, e sim a fé. E é esta fé que se manifesta nas obras que praticamos. Por isso, praticamos, os que têm fé, obviamente, praticamos boas obras, coisas que agradam a Deus. Já no versículo 7, ele fala da esperança da vida eterna. Ele diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Os termos glória, honra e incorruptibilidade são termos escatológicos, ou seja, são termos futuros, termos que nos remetem à glória, à salvação, à eternidade com Deus. E quando ele diz que perseveram, os que perseverando em fazer o bem, a perseverança aqui é aquela paciente persistência, é aquela persistência que nos direciona à esperança, aquela esperança
de olhar além desse momento, olhar para o futuro e o futuro em Deus, um futuro de confiança, um futuro de glória junto ao Senhor Jesus. E no versículo 8, o apóstolo Paulo fala da ira. Ele fala assim: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, o homem que faz o mal, a todo aquele que faz o mal. E no mesmo sentido que ele fala das boas obras, né, da perseverança em fazer o bem, quando ele fala que em fazer o mal, ele está falando dessa mesma perseverança. O coração da pessoa está voltado a fazer o mal. É uma atitude que vem da pessoa que não tem a Deus no seu coração. Então ela sempre vai fazer o mal, porque isso está na natureza humana. Nós já vimos isso, e porque a natureza humana ela está voltada ao pecado. E o ser humano sem Deus, sem Jesus, ele vive nesse sentido da desobediência a Deus. E quando ele fala ali que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ele está fazendo ali uma alusão, uma referência ali ao capítulo 1, versículo 18, que nós já estudamos há algumas semanas. Você pode ver esse texto, o estudo desse texto, na nossa playlist lá, Romanos 1, aqui neste canal. Vai lá no playlist, procura lá a pasta Romanos 1, tem todos os estudos lá no capítulo 1 de Romanos, e você vai encontrar onde falamos um pouco sobre esse texto aí. E nos versículos 9 e 10 ele reforça essas orientações numa ordem inversa, né? Então ele começa assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. E no versículo 10 ele fala: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. E é interessante que ele enfatiza, tanto no versículo 9 quanto no versículo 10, ele fala que é tanto ao judeu quanto ao grego. Ou seja, não é só o povo escolhido de Deus, não é só o povo judeu. Essa orientação ela é para todas as pessoas, para judeus e gregos, ou seja, judeus e gentios, pessoas que conheceram a fé salvadora, pessoas que receberam a Jesus no seu coração, que entenderam o Evangelho e procuram praticá-lo. Então essa orientação é para todas as pessoas. Por isso ele reforça essa orientação. No versículo 9 ele fala: tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. E no versículo 10 novamente ele fala: glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, para todas as pessoas. E no versículo 11 ele diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Acepção de pessoas, ele está dizendo o quê? Que a reconciliação com Deus não depende da etnia, não depende de classe social, não depende da cor da sua pele, não depende de nada disso. Porque Deus olha o nosso coração. Deus desperta em nós a fé, essa fé salvadora. E Ele sempre olha para o nosso interior. Por isso que não tem acepção de pessoas. Pode ser qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer nação, de qualquer tribo, de todos os lugares. Esta fé é despertada em nós por Deus, esta fé salvadora, esta fé reconciliadora, que nos faz nos aproximar de Deus em arrependimento para a salvação. E nós recebemos isso pela graça na pessoa de Jesus. E cremos nisto pela fé, esta fé salvadora. Amém? Que o Senhor possa estar despertando no teu coração essa fé, nós possamos compreender essa palavra, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que nós sejamos grandemente abençoados por ela. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor cuide da tua vida e que você esteja disposto sempre a viver essa fé, a praticar as obras boas da fé, e que esta fé te leve a se aproximar cada vez mais de Deus.
E sempre leia a Bíblia, sempre procure orientação na palavra de Deus, e para que ninguém te engane, para que você esteja sempre de acordo com o que a palavra de Deus orienta. Amém? Te vejo aqui na próxima semana, quando daremos continuidade aqui ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja grandemente abençoado, próspero e feliz na presença de Jesus. Amém?